Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero orar por você. E por nós, né? Pai, quero colocar toda a igreja diante de Ti, Senhor. Quero apresentar esse culto diante do Senhor. Não viemos a esse lugar para uma oportunidade comum. Essa não é mais uma noite, Senhor. Nós poderíamos consumir mais uma noite em tantos lugares. Mas a Tua palavra diz, melhor é estar, Senhor, na Tua presença do que em outros 1000 lugares. E nós sabemos, nós habitamos na Tua presença, pelo Teu amor, Senhor, que se manifestou de maneira extravagante em Cristo Jesus na cruz. Pedimos que o Senhor fale conosco essa noite. Falamos, ó Deus, contigo nessa hora. Os nossos corações estão abertos, estão inclinados. Senhor, que o Teu Espírito possa, ó Espírito Santo, aleluia, observar, Senhor, fome e sede nos nossos corações, pois nós desejamos ser alimentados por Ti. Todos que concordam, digam amém. Irmãos, eu aprendi essa semana, eu vou decorar isso ainda, mas quero fazer isso todo culto. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, de repente a versão que você tem da Bíblia, eu mesmo não estou com nenhuma Bíblia impressa, a minha Bíblia está aqui no celular, você vai abrir então o seu aplicativo, e você vai levantar então aí a sua Bíblia na sua mão. Pode ser o seu celular, se você vai ler a Bíblia no celular, você pode levantar o seu celular. Amém? Levante a sua Bíblia na sua mão direita, feche os seus olhos, e eu quero te convidar a repetir comigo essa declaração de fé. Aleluia. Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Nessa noite, eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu confesso corajosamente, a minha mente está alerta e nunca mais, diga mais uma vez, nunca mais, eu serei o mesmo. Em nome de Jesus, diga aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu vou decorar essa declaração que eu estou fazendo ela na minha vida. Amém? Irmãos, nós estamos aqui no mês da Reforma Protestante. E uma das coisas que nós vamos falar nesse mês é o valor da palavra, inclusive. Ok? Eu dei o título para essa série de mensagens. Estou iniciando hoje uma série de mensagens. Eu acho, Luiz, que você pode abaixar um pouquinho, porque... Um pouquinho, isso. Acho que foi muito. Você vai achando aí, estava um pouquinho forte demais. Eu vou dar o nome dessa série de mensagens que eu vou ministrar, irmãos. As 4 mensagens com o mesmo nome. Vou chamar O Evangelho é o Poder de Deus, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Pastor, por que todas as mensagens com o mesmo tema? Falta de criatividade. Estou brincando. Estou brincando. É para martelar, amém? Que o Evangelho é o poder de Deus. Amém, irmãos? Também quero dizer para os irmãos que eu não estou correndo de frio aqui por ser metido, não. Porque eu quero fazer umas ilustrações. E eu planejei essas ilustrações para nós sermos marcados pela palavra de Deus. Então eu preciso das mãos para nós usarmos aquilo que nós vamos fazer. Amém? Também quero dizer para os irmãos que eu amo dar aula. E eu, nesses dias, eu vou vir para pregar aqui. Eu estou diante da igreja como se eu estivesse numa sala de aula. Amém, irmãos? Os irmãos têm fome de Deus? Mas eu quero dizer para os irmãos que é maravilhoso para mim estar em cultos como nós fazemos aqui. Eu sinto muito a vida de Deus em todos os cultos. O culto de hoje é mais um culto daqueles que eu já bebi o suficiente para, sinceramente, eu vou dizer para os irmãos, a glória de Deus moveu tanto através da banda, do Ministério de Louvor, que eu estaria feliz de dizer para os irmãos, se é uma questão de ser saciado, eu estaria bem para dar aqui a bênção apostólica e nós irmos embora. Quantos já provaram a glória de Deus aqui? E eu já digo isso para os irmãos para introduzir o assunto que eu quero falar. Nós vamos falar sobre a Reforma Protestante nesses dias. No dia 31 de outubro, nós vamos fazer 500 anos que Lutero afixou 95 teses nas portas da Igreja Católica de Wittenberg, na Alemanha.
Quando Lutero fixou aquelas 95 teses, ele não estava tentando começar, Paulo, uma revolução. Tem Paulo aqui, Paulo lá, né? Vocês não são mais Saulo, vocês são Paulo, amém? Glória a Deus. Quando ele afixou aquelas 95 teses, o que ele estava fazendo é chamando as pessoas como se ele estivesse colocando as portas da igreja, como se as portas da igreja fossem um mural de aviso. Amém, irmãos? Ele estava convidando aquela comunidade em Wittenberg para um debate sobre teologia, para eles conhecerem a palavra de Deus naqueles dias. É isso que Lutero queria. Ele não queria reformar a igreja. Nós aqui, nós somos, vamos dizer assim, vítimas de um mover do Espírito que o Senhor começou no coração de Lutero, mas ele mesmo, no início, ele não sabia o que estava acontecendo. Amém, igreja? Por que eu estou dizendo isso? Nós já sentimos muito a glória de Deus nesse culto. Nós sentimos... Você está comigo aqui? Irmãos, esse microfone não tem a mesma qualidade do outro, mas eu disse para os irmãos que eu preciso dele. Você está me ouvindo legal? Nós já sentimos a glória de Deus nesse culto. Amém, igreja? Há 500 anos atrás, antes de Lutero, Paulo, nós não teríamos o Paulo tocando no louvor, não teríamos o Wendel, não teríamos o Luiz tocando bateria. Por quê, irmãos? Porque os cultos não tinham louvor. Os irmãos sabiam que as missas não tinham louvor? E eu não sei quantos dos irmãos foram católicos antes de se converter aqui. Deixa eu ver, por favor. Levante sua mão bem alto. Eu fui católico, ok. Eu não sei se você sabe, mas a Catedral Católica, ela é desenhada, inspirada no templo de Moisés. Os irmãos sabiam disso, não? Ok. O altar do padre, atrás dele, todo altar tem ali, todo palco do padre, ele tem um altar lá atrás, que ele inclusive chama de Santo dos Santos. Alguém sabia disso? Eu ouvi alguém responder sim. Quem sabia? Chama de Santo dos Santos. Aquele altar lá atrás do padre, ele chama de Santo dos Santos. Por que que o padre ele vai ministrar a missa, ele vai todo paramentado? Porque o sacerdote também tinha uma roupa descrita no livro de Levítico. Então a semelhança do sacerdote da palavra de Deus lá em Levítico, Cleiton, o padre também se veste todo paramentado, porque o culto católico ele é exatamente uma reprodução do sacrifício que se oferecia diariamente no templo de Moisés. Os irmãos estão comigo? Eu não sei quantos dos irmãos sabem, mas há inclusive lá dentro do Santo dos Santos, lá dentro da igreja católica, uma pequena urna que tem ali gotinhas do sangue de Jesus em toda a Catedral Católica. Os irmãos sabiam disso? Então, estou vendo gente fazer sinal de positivo. Então, você não sabia, agora você sabe. E todo domingo, quando eles vão fazer a missa, eles vão distribuir a Eucaristia, o sacerdote ela pega aquela urna e consagra. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso em referência ao holocausto, que era o sacrifício que o sacerdote no Antigo Testamento oferecia todos os dias. Amém, irmãos? Por que não existia louvor na missa, irmãos? Não tinha canções sendo entoadas, porque no tabernáculo de Moisés também ninguém cantava. Amém, irmãos? Houve um momento na história onde Deus levantou um homem por nome Davi, que você conhece a história dele, ele se tornou rei na nação. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Davi amava a presença de Deus de tal maneira que ele tira a arca e traz ela para Jerusalém, para a arca estar próxima ao lugar onde ele morava, porque ele queria a presença de Deus próxima a ele. Nós podemos dizer aqui em certa relação que Davi aponta para todo servo de Deus que é faminto pela glória. Davi aponta para aquele que é faminto pela presença. Quantos tem fome da presença de Deus aqui? Amém, eu sou um desses, irmãos. Eu quero ser. Eu quero que Deus me veja dessa maneira. É importante nós entendermos que a partir do momento em que Davi trouxe a Arca da Aliança para o centro da cidade de Jerusalém,
ele estabeleceu, os irmãos já devem ter lido isso na palavra, ciclos de adoração. Ele estabeleceu turnos de adoradores, 24 horas por dia, os adoradores estavam diante da arca oferecendo louvores. Quantos sabem disso? Diga glória a Deus. É interessante, eu imagino que os irmãos não saibam, mas a partir do momento em que Davi, ele levantou o hábito de se adorar em Israel, cessaram-se os sacrifícios. Quantos sabiam disso? Não houve sacrifícios durante o reinado de Davi. Porque o sacrifício era um sacrifício de fumaça aromática, cheiro agradável a Deus. É o que diz em toda a descrição dos 5 sacrifícios no livro de Levítico. O holocausto tem um cheiro agradável. A oferta pacífica, um cheiro agradável. A oferta de cereais, oferta agradável, cheiro suave que sobe diante do Senhor. E Davi entendeu que essa fumaça ela é produzida pela adoração. Então, uma vez que eu tenho adoração, não teria sacrifícios. Os irmãos estão me acompanhando? É muito interessante nós entendermos que quando nós olhamos para o Novo Testamento, irmãos, nós vamos encontrar Deus dizendo que Ele vai restaurar o tabernáculo de Moisés. Hã? Não. Qual é o tabernáculo que Deus disse que vai restaurar? Hã? O de Davi. Os irmãos estão comigo? Diga aleluia. Deus diz no Novo Testamento que Ele quer restaurar o tabernáculo de Davi. Porque Davi, desculpa a expressão de jovem aqui, Davi sacou um negócio que Deus não havia contado, mas ele estava tão próximo, sentindo o cheiro da glória de Deus, sentindo a unção do Espírito, que ele percebeu um negócio que não havia sido explicado. A ponto de no Novo Testamento, quando Deus diz, eu vou restaurar um tabernáculo, Deus não diz, eu vou restaurar o tabernáculo de Moisés, Ele vai restaurar o tabernáculo de... Agora é interessante os irmãos, inclusive, pensarem que quando Davi foi rei, não havia tabernáculo. Quem edificou um novo tabernáculo foi Salomão, o filho de Davi. Ele já, inclusive, havia morrido quando o tabernáculo foi levantado. Mas por que Deus diz que o tabernáculo que foi erigido pelo filho Salomão, na verdade é de Davi? Porque Davi entendeu todas as coisas, projetou todas as coisas, ouviu no Espírito todas as coisas e deixou a planta de toda edificação prontinha para o filho. O filho levantou, mas todos os hábitos foram feitos conforme o comando do pai. Então Salomão tinha turno de adoração? Tinha. Quem estipulou? O pai Davi. Os irmãos estão me acompanhando? É importante nós entendermos isso, porque quando nós olharmos lá na frente, na Reforma Protestante, conforme o que nós vamos passar a falar agora, e eu vou dizer para os irmãos, eu vim aqui com um senhor desafio, porque eu quero falar da Reforma para os irmãos, mas eu não quero ser teórico e nem quero ser historiador. Haja vista, se eu fosse historiador, vou ser uma negação, porque vai faltar detalhe. Eu quero ser prático. Nós vamos pegar o que aconteceu na história e vamos trazer para 2017. Amém, irmãos? Hoje é 8 de outubro de 2017. Por que o pastor Márcio escolheu falar sobre reforma de protestante? O que isso tem a ver comigo? No que isso me afeta hoje? Como isso é prático para a minha vida quando eu sair aqui do culto? Quem está entendendo? Não queremos conhecer a história. É óbvio que é legal a gente entender um porquê das coisas. Mas nós queremos saber como agradar a Deus, sim ou não, igreja? Amém? Lutero, em algum momento, ele entendeu que ele não podia agradar a Deus por esforço próprio. Eu quero ler algumas coisas para os irmãos aqui. Em 31 de outubro de 1517, completamos 500 anos do dia em que o monge agostiniano Lutero afixou 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg. A princípio, Lutero não tinha intenções provocativas ou desafiadoras. Ele estava convidando as pessoas para debater as doutrinas. Penso que seja uma data muito importante para comemorarmos, porque naqueles dias Deus liberava uma palavra poderosa que nos afetou agora. Amém? Diga assim, a partir da Reforma Protestante,
Deus liberou uma palavra que atingiu a minha vida. Deus liberou a palavra dele no coração daqueles servos daquela época ali, mas para nos atingir. Hoje nós somos muito afetados por 3 verdades daqueles dias que poderíamos dividir em 3 grupos de verdades que eu vou dizer aqui a seguir. Primeiro, irmãos, Lutero em algum momento ele teve uma crise profunda porque ele, analisando as Escrituras, ele descobriu que Deus é bom. Diga aleluia. Só que Lutero ele tinha algumas crises particulares com áreas de pecado. E deixa eu dizer algo para você. Enquanto nós estivermos nessa vida, enquanto estivermos nesse mundo, nós todos aqui vamos ter áreas de conflito com a qual guerreamos. Irmãos, a Bíblia diz na verdade que o nosso espírito está pronto, mas que a carne não. E por isso o meu espírito está em luta constante com a minha carne, opondo-se uma à outra, para que eu não faça a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim, eu considero o apóstolo Paulo um dos mais excelentes apóstolos do Novo Testamento, mas ele diz o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse faço. Meu Deus do céu. Então deixa eu dizer algo para os irmãos. Nós estamos vendo dias de ideologia de gênero, por exemplo. E qual que é o problema? O problema é que a pessoa está sentindo um conflito com a sexualidade. E ela acha que ela tem um problema, que ninguém mais tem um problema. E que a solução do problema é ela se render ao desejo pelo pecado. Amém, irmãos? Deixa eu dizer para os irmãos, talvez nós tenhamos pessoas no nosso meio que lidem com conflito com a sexualidade. O problema de um é lidar com a sexualidade. O do outro é a masturbação. O outro é o problema do dinheiro. Quem está entendendo? Nós ralamos porque estamos vivendo, irmãos, dentro desse corpo que está caído e não tem salvação para ele. Ele vai morrer. Dá para você beliscar aí o seu braço e falar assim: seu corpo maldito, você vai conhecer a morte, mas eu vou ser ressuscitado pelo poder do Espírito. A Bíblia diz que essa carne sua não vai entrar no céu. Você vai receber um novo corpo quando encontrar com Cristo nos ares para ir. Porque esse outro corpo não vai ter essa limitação. Agora, Lutero, por ter alguma crise que nós não temos clareza na história qual era, por causa dos seus pecados, ele se violentava na carne para colocar por terra o poder da carne, porque ele queria servir a Deus de uma maneira piedosa, ele queria agradar a Deus. E chegou um momento que ele entrou em conflito, porque ele se acabava, ele se chicoteava, ele arrancava sangue do seu corpo, mas a inclinação pelo mal, quando passava a dor, ela estava lá ainda. Ele falava assim: como é que eu vou agradar a Deus pelo esforço próprio? Não tem como. E eu estou tentando com todas as minhas forças, mas eu não dou conta. Mas Deus é bom. E como é que Deus, sendo bom, Ele se agrada de olhar para mim e eu terminando comigo e sofrendo por causa dessas inclinações que existem na minha carne? E ele começou a entender uma verdade poderosa da justificação pela fé, que eu sei que eu tenho falado muito sobre justificação pela fé, mas eu queria fazer aqui cadê os irmãos que vão me ajudar? Um teatrinho para a gente lembrar disso mais uma vez, amém? Os irmãos vão fazer aí. Amém? Eu já tenho falado de graça a vida toda. Quando eu estou falando aqui o ano todo de graça, quando eu estou falando... Cadê os irmãos? Pode vir todo mundo. Amém. Vamos aplaudir essa equipe tremenda aqui, que vai me ajudar a pregar hoje. Rapidinho. Quero um círculo para o lado de fora, vocês em volta deles aqui. Muito bem. Lutero começou a entender: Deus é bom. Por mais que eu queira me aproximar de Deus, na minha força, eu não consigo. E deixa eu dizer para você, esse é o testemunho de todos nós. Nós estávamos perdidos e irremediavelmente caminhávamos a passos largos para o inferno.
nós fomos encontrados pelo amor do Pai. O que houve, na verdade, é o seguinte: eu não queria Deus, eu estava fugindo de Deus, eu queria a carne, eu queria a balada, eu queria o pecado, mas o Senhor, Ele se aproximou de mim, e a Bíblia diz que Ele me envolveu em cordas de amor, e Ele me atraiu para Ele. Amém? E eu estava com todas as minhas forças tentando fugir do Senhor, mas o amor dele para mim se tornou algo irresistível, a tal ponto que ele me inseriu em Cristo. Ele me escondeu em Cristo. Amém, irmãos? A partir do momento então agora que eu estou salvo, Lutero percebeu, numa questão de eu agradar a Deus no meu esforço, na verdade, Deus se agradou de Cristo, que deu a sua vida por mim. Esse aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui, irmãos. O Filho é Jesus aqui. Oh, aleluia! Eu vou usar o Jesus é a Bia aqui, porque o Cleiton está careca e a Bíblia diz que Jesus não é careca. A partir do momento... Nós vamos caminhar, tudo bem? A partir do momento que o Senhor me encontrou, então agora eu estou inserido em Cristo, eu estou justificado. E eu caminho dentro de Deus. Amém? Irmãos, o Salmo 91 diz assim, olha: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa, e diz ao Senhor, tu és o meu Deus. Amém? Lutero entendeu, eu estou inserido em Cristo, eu estou misturado com Deus, eu não posso sair, e eu fui agradado por causa do sacrifício de Jesus. Essa é a primeira verdade que eu quero ministrar aqui para os irmãos. Nós não somos salvos pelas obras, bem como somos perdoados pelo sangue. E é nessa fé que precisamos nos manter firmes. Qual que é o segredo para andar uma vida cristã vitoriosa, irmãos? Dá licença, assim, rapidinho. O segredo de eu andar e viver uma vida cristã vitoriosa é eu saber que eu estou lá dentro, que eu estou escondido em Deus. Esse aqui é o segredo de andar, porque os irmãos sabem, é possível estar aqui dentro, andando em Deus, mas desconhecendo o poder que está à minha disposição como filho. Amém? Isso aqui é Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os irmãos estão me ajudando aqui para o lado de fora, eles estão aqui simbolizando os anjos, porque a Bíblia diz que Ele deu ordens aos anjos a nosso respeito para me guardar em tudo que eu fizer. Então, eu vim para o culto, irmãos. Nós vamos para o culto, vamos todos para o culto. Jesus veio me guardando. Quem que te trouxe para o culto? O Senhor. Amém? Eu vou liderar a cela. Por que eu vou liderar a cela? Eu vou liderar a cela porque eu estou no Senhor. E é o poder dele que está em mim, é na força dele. E eu posso, porque eu sei que eu estou guardado pelos anjos dele. E eu vou fazer na força dele. Aí eu vou para a escola, Roger. E Deus falou comigo nesses dias, impactou o meu coração. E Ele usou o desafio de levantar drops. E eu vou então falar de Jesus dentro da minha escola. Qual que é o segredo para um líder de drop que vai ganhar toda a escola? Ele sabe que ele não está sozinho. Ele sabe que ele está coberto pelo sangue do Cordeiro, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vou bagunçar com vocês, estão com ele, e que ele está lá na escola, ele não está sozinho, ele sabe que o Pai está com ele, irmãos. Amém? Aí ele vai para o trabalho, ele está sendo revestido no trabalho. Amém? E aí começa a bater uma ansiedadezinha, será que o meu patrão vai me mandar embora? Mas aí ele começa a lembrar, Senhor, eu habito em Ti, Tu és a minha segurança. Senhor, não estou sozinho. Eu estou sozinho, irmãos? Não tem como estar sozinho. Sabe qual é a verdade? Obrigado, irmãos, podem sentar. A verdade é que muitas vezes nós não lembramos que não estamos sozinhos. Nós passamos tantas tribulações e imaginamos que estamos sozinhos. Mas estou fazendo essa ilustração para os irmãos lembrarem. Todo o tempo Deus Pai está conosco. Todo o tempo o Senhor está conosco. Amém? Feche os seus olhos por gentileza. Coloque as mãos sobre a sua cabeça e ore comigo. Diga assim: Pai, revela ao meu coração essa verdade de maneira profunda. Eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro e pelo poder do Senhor. Eu fui inserido
em Deus e estou misturado contigo, eu estou somado contigo, eu estou protegido por ti, pois sei que eu sou amado. Amém? Olha aqui para mim, não há nada que você possa fazer para te inserir mais em Deus. Tem como eu dizer assim, eu estou fazendo um jejum porque eu quero estar mais dentro de Deus? Quero ser mais profundo em Deus? Tem como, irmãos? Nós falamos essas bobagens aí, mas os irmãos percebem quando a gente ilustra que é uma impossibilidade? Você pode estar mais sensível, mas mais dentro de Deus é impossível estar. Sabe por quê? Porque você não entrou aí sozinho. Lutero entendeu, não foi eu que entrei em Deus, foi Deus que me inseriu nele. Então eu estou em Deus. Essa é a verdade da justificação pela fé. Amém? O que mais que Lutero pregou, pastor? Lutero, a segunda verdade que Lutero ensinou exaustivamente é que cada crente é um ministro. Diga assim, sacerdócio universal de cada crente. Irmãos, em todas as religiões que você frequentar, você vai ter sempre a figura de um guru. E nessa noite eu estou interessado em destruir a figura do guru na sua cabeça. Porque se você for no espiritismo, você chegou lá, o pai de santo é uma espécie de guru. Amém? É um canal para te levar para mais próximo de Deus. Você vai para a igreja católica, o padre é um guru. Amém? Você vai se tornar islâmico, você vai ter um guru, alguém que... Pastor, mas eu cheguei na igreja, eu tenho o Senhor. Não. Deixa eu tirar o meu corpo fora dessa confusão. Já não existe mais nenhum homem mediador entre Deus e os homens. Jesus se tornou novo e vivo caminho. Amém? Não existe mais necessidade de sacerdócio ou clérigo. Lutero começou a examinar a Escritura e uma das obras da sua vida foi traduzir toda a palavra de Deus, toda a Escritura para o alemão, para que todos pudessem ler. Por quê? Porque ele estava entendendo, todos podem ler, todos podem entender o propósito de Deus para as suas vidas. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que o Espírito Santo mora dentro de você e Ele te ensinará todas as coisas. Por isso eu quero dizer para você, muitas vezes nós lemos a Bíblia e temos dificuldade de entender e nós queremos resposta dos homens. E nós de fato podemos usar, porque somos uma família. Numa família muitas vezes os meus filhos eles buscam o meu auxílio como pai para fazer lição de casa. Mas eu quero dizer algo para você. Você também pode ter experiências diretas com Deus. E é isso que nós te incentivamos a fazer aqui. Você acha que o nosso culto é um pouquinho louco, não é? Nosso culto... O pessoal pula, o pessoal levanta a mão. Irmãos, eu estava aqui na segunda fila adorando e vendo o João. Cadê o João? Está lá na última fila. Aí eu estava aqui onde a Sara está. Aí o João estava aqui e estava recebendo. Desculpa, eu não quero expor. Ele estava recebendo uma loucura aqui, irmãos. A unção de Deus na vida dele estava tão gostosa que eu saí dali e vim aqui e falei assim, não, eu vou ficar aqui recebendo através desse irmão. Não, pastor, o senhor não fez isso com essa intenção. Fiz de verdade. Eu quero dizer para os irmãos que essa não foi a única vez. Quantas vezes que eu percebo alguém que está recebendo, eu me aproximo e eu falo, Senhor, eu vou ali beber junto da fonte que ele, meu irmão, está recebendo do Senhor. Sabe por quê? Porque todos podemos experimentar. Deus não está mais próximo de mim do que está de você. É muito importante nós falarmos da reforma nesses dias, porque nós estamos em dias que a própria igreja evangélica, em muitos lugares, está lutando para criar novamente o sacerdote. Irmãos, eu mandei um vídeo para os líderes alguns meses atrás, de uma igreja que criou a figura do sumo sacerdote. Os caras têm um sumo sacerdote em pleno ano 2017. E ele chega para fazer o culto todo paramentado. Ele tem ali a túnica, ele tem o sobrepeles, ele tem o peitoral, tem as ombreiras. Ele anda lá com a mitra, está escrito santidade ao Senhor, e não se aproxima do povo. Eu lembro quando eu estava reformando o prédio aqui, alguém veio uma vez visitar, ele falou assim, pastor, por que o senhor não faz a sua sala ali, ó?
Não, por que fazer a sala ali? Não, porque onde você está fazendo a sala, você vai ter que sair da sua sala e passar no meio do povo para começar o culto. Falei, e aí? Ele falou, não, é melhor o senhor sair da sua sala e subir direto no altar. Tem uma igreja aqui na Zona Leste, que o irmão é assim, né? Ele faz o culto, ele chega sem cumprimentar ninguém, ele vai embora sem cumprimentar ninguém, e ele prega, e ele profetiza muito, e Deus o usa, mas ele tem um engano, né? Ele fala, eu não falo com as pessoas para não contaminar a minha mensagem com pecado. Entendeu, não? Como se o pecado estivesse em você e nele não, porque ele passou o dia inteiro dentro da sala. Entenderam, não? Não existe, irmãos, isso no Novo Testamento. Pastor, mas o que ele profetiza é de Deus? Pode até ser que seja, Deus tem essas maluquices. Mas deixa eu dizer, é um erro esse ensino. Porque nós precisamos entender, estamos próximos a Deus. E você peca, nós pecamos. Mas por que somos justos? Porque Deus nos fez justos. Deixa eu dizer algo para os irmãos, ainda que você peque, preste atenção, quando nós éramos pecadores, nós não éramos pecadores porque pecamos, nós éramos pecadores porque Adão pecou e nós recebemos uma natureza de Adão. Tanto que éramos pecadores antes mesmo de pecar. Pastor, mas como isso é possível? Imagine que eu pegasse uma sementinha de melancia e eu plantasse no chão, e eu começasse a profetizar, vai ser uma mangueira, vai ser uma mangueira, vai ser uma mangueira. Vai dar manga, em nome de Jesus eu tenho fé, eu vou usar minha fé, vai nascer manga. Vai nascer manga, irmãos? Vai nascer um pé de melancia. Por quê? Porque Adão pecou, ela já recebeu o DNA. A espécie dela é de pecadora. Quantos entenderam? Então, se eu não me tornei por pecado pela minha ação, eu me tornei pecador por causa da minha natureza, também a Bíblia diz no Novo Testamento que pelo fato de Jesus morreu na cruz, e uma vez que eu criei, você está comigo ou não? Uma vez que eu criei, eu fui feito justo, não por causa dos meus atos também. Eu não me tornei pecador por causa dos meus atos, eu me tornei pecador porque eu recebi uma natureza, e agora eu não me tornei justo por causa dos meus atos, eu me tornei justo por causa da natureza que eu recebi. É uma outra natureza, é a natureza do Filho de Deus. Portanto, da mesma maneira que quando eu pequei a primeira vez, quando eu era uma criança e eu manifestei o fruto do pecado, eu não estava me tornando pecador, só estava confirmando a natureza do erro que estava em mim. Da mesma maneira, hoje quando eu peco, eu não anulo a natureza que eu recebi de Deus Pai. Quantos estão entendendo? Por isso a Bíblia diz então que nós podemos nos aproximar confiadamente ao trono da graça, porque eu fui feito sacerdote. No Velho Testamento, o sacerdote não podia habitar por causa dos seus pecados, ele era pecador. No Novo Testamento, a glória de Deus deixou de estar na arca e passou para o meu coração, porque o Senhor não me vê como pecador, Ele me vê como um justo. Amém? Portanto, todos nós fomos chamados a ser sacerdotes. E eu queria lembrar para os irmãos esses textos que os irmãos todos conhecem, para lembrar que eu e você somos sacerdotes. Amém? Mateus 5,13 diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. 2 Pedro 2,9 diz, geração eleita, diga assim, eu sou geração eleita, sacerdócio real. Isso quer dizer, sacerdote do Rei Jesus. Eu sou nação santa, diga isso. Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Não só sou sacerdote, como a função do sacerdote foi confiada a mim. Qual que era a função do sacerdote da nação de Israel, irmãos? Anunciar a glória de Deus para a nação. Amém, irmãos? O sacerdote é aquele que entrava no Santos dos Santos, espiava pecado e falava da parte de Deus para os homens. No Novo Testamento, quem é chamado para falar da parte de Deus com os homens? Nós, olha o que a Bíblia diz, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga assim, eu sou um sacerdote. A Bíblia também diz aqui em Tiago 5,16, pode muito em seus efeitos a oração do justo. O justo que eu sou. Agora,
Irmãos, eu coloquei só a parte B do versículo, mas quem quiser analisar em casa, você vai descobrir que Tiago 5,16 fala exatamente o seguinte. Eu vou recitar o verso todo. Se você quiser conferir, está aí. Ele diz o seguinte: tem alguém entre vocês que está doente? Irmãos, a pergunta de Tiago é muito curiosa, porque ela dá a entender que Tiago está pregando na igreja e perguntando: porventura, será que existe alguém doente? Como se estar doente no meio da igreja fosse esquisito. Quem está entendendo? Nosso meio, nós acreditamos que a doença é algo normal, diz respeito à vida, não é? Mas Tiago, eles tinham tanto poder de Deus na igreja primitiva, que alguém estar doente no meio da igreja era algo esquisito. Entenderam ou não? E aí ele fala o seguinte: se alguém no meio de você está doente, se é que existe essa possibilidade, é o que Tiago está querendo dizer, vocês tragam e pela imposição de mãos dos irmãos, ele vai ser curado, porque pode muito em seus efeitos a oração do justo. Qualquer de nós pode orar por cura, é o que a Bíblia está dizendo. Todos nós podemos ouvir a Deus, todos nós podemos orar por cura, então todos somos sacerdotes. A Bíblia também diz assim, Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Abre e fecha aspas aqui. Só os pastores da igreja, está escrito isso lá? Não, irmãos. Quem é para ir por todo mundo denunciar o evangelho? Todo mundo que foi salvo. Você conheceu o evangelho, a Bíblia falou: ok, você foi transformado pelo evangelho, agora sai e anuncia o que você recebeu. De graça você recebeu, agora você vai repartir de graça. Repartir o que, pastor? A salvação. Diga assim: eu fui chamado para anunciar salvação. Amém? A Bíblia diz assim, ó, 2 Coríntios 3,18 é um texto que eu gosto muito também. Todos nós com o rosto descoberto, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. O que é face descoberta? Está dizendo, nós não precisamos contemplar a Deus com véu. Qual é o véu? O véu estava sobre a face da mulher, mas o véu que o apóstolo Paulo está dizendo, ela precisava usar um véu porque a glória de Deus estava separada dela. Agora não temos mais véu, esse véu que estava na face, nem o véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. Isso está querendo dizer, não é na verdade que o véu não está mais lá, mas que você tem livre acesso lá dentro, porque o sacerdote pode ir lá no santo dos santos. E eu sou sacerdote, você também. O que tem dentro do lugar santo dos santos? Está a glória de Deus sobre a arca. A Bíblia está dizendo, todos nós com cara descoberta, chegando à glória de Deus, nós podemos fitar a glória de Deus, nós podemos receber a glória de Deus, nós podemos ser alimentados pela glória de Deus, todos nós podemos perceber a glória de Deus. Esse culto tem a glória de Deus, a nuvem da presença de Deus está sobre esse lugar. Nós estamos falando aqui, somos renovados pela palavra, somos cheios da glória de Deus, nós louvamos, levantamos as nossas mãos, cantamos, nos quebrantamos. Sabe como se chama essa experiência? Essa experiência se chama beber da glória de Deus. Sabe por que você pode fazer isso? Porque você é um sacerdote. Não existe separação entre a glória de Deus e você. Amém, irmãos? Romanos 8:29 diz, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Se eu fui chamado para ser a imagem do Filho, eu fui chamado para ser um sumo sacerdote também. Aleluia! Amém? Romanos 8:19 é um texto que os jovens gostam muito, quero falar para toda a igreja. Amém? Há uma ardente expectação de toda a criação, aguardando a manifestação de quem? Dos filhos. Os filhos são os mais perfeitos sacerdotes. Imagine que outrora Deus falou através dos profetas, outrora Ele falou através de homens que foram escolhidos, outrora Deus falou através dos vizinhos, é o que a Bíblia estava falando. Outrora Deus falou a respeito da sua glória, usando os que moravam na rua de baixo, aqueles que estavam um pouco distante da glória dele. Hoje Deus está usando os seus filhos que nasceram dentro de casa, que cresceram contemplando a face dele. Eles agora estão na idade, na maior idade. Eles podem sair, podem anunciar a glória de Deus. Por quê? Porque eles viram a glória de Deus mais perfeitamente do que todos os sacerdotes do passado. Aqueles podiam ver a glória de Deus do portão para a rua. Esses aqui vieram a glória de Deus todo dia. Eles viram a glória de Deus despertando. Eles viram a glória de Deus na mesa. Eles viram a glória de Deus saindo para trabalhar. Eles viram a glória de Deus voltando para suprir. Eles viram a glória de Deus curando. Eles viram a glória de Deus tratando o problema no casamento. Agora eles vão sair para o mundo para anunciar a glória.
Eles têm maior autoridade do que todos os outros. Por isso a Bíblia diz: há uma ardente expectação pela manifestação dos filhos, porque jamais alguém pode anunciar a glória de Deus de uma maneira tão poderosa, tão tremenda como os filhos. Eu perguntava dentro do gabinete hoje: vocês sabem por que a Bíblia diz que os anjos queriam anunciar a verdade, mas isso foi vetado para eles? Porque os anjos não conheceram perdão, irmãos. Satanás pecou e foi expulso da glória. Agora você pecou e foi convidado para ela. Aí você vai perguntar assim para mim: pastor, vai entender. Sabe como se chama isso? Graça de Deus. Eu fui convidado para dentro. Então nós entramos, desculpa eu falar isso de uma maneira assim, talvez um pouco relaxada, mas você foi acessando a glória de Deus, de costa para o diabo, você virou para ele e fez lá, você queria estar, eu fui chamado para entrar, né? Nós somos sacerdotes. Essa é uma verdade fundamental da reforma protestante. Deixa eu dizer algo para você: não aceite nenhum jugo que pessoas imponham sobre você, para dizer para você que você está separado da glória de Deus. Não aceite isso. Não, você não pode orar, não. Não, você não pode ministrar, não. Irmãos, desculpe, você não tem qualificação para estar ali. Irmãos, deixa eu dizer para você, até um pastor, um líder, às vezes é usado pelo inferno para contar uma mentira. A coisa tremenda é quando um filho sabe a verdade. Ok, eu vou respeitar a autoridade do líder, mas essa questão de estar desqualificado, ele está achando que a qualificação é uma questão de ter frequentado as aulas do cursão. A qualificação é uma questão de ter sido banhado no sangue, irmão. Entendeu ou não? Essa aqui é a questão. E a terceira verdade fundamental, irmãos, que Lutero trouxe com a reforma é infalibilidade ou inerrância das Escrituras. Sabe por quê? Porque uma coisa que indignou Lutero, eu vou falar algumas coisas a respeito do cenário aqui rapidinho, mas que você tinha todo tipo de tradição que era desvio daquilo que era ensino da palavra. E quando ele começou a anunciar a verdade, ele foi resistido. Ele encontrava os argumentos eram: a tradição cristã fala isso. E ele dizia: ok, mas isso não está nas Escrituras, desculpe. Se eu estou equivocado, então vocês me provem. E isso não era arrogância de Lutero. Ele estava dizendo o seguinte: a palavra de Deus é inerrante. Porque naquele momento não diziam que a palavra era inerrante. Inerrante era o Papa. Amém? Deixa eu dizer algo para você. Eu sou pastor, mas eu sou cheio de erros. E se você viver bem pertinho de mim, você vai observar rápido eles. Inclusive, deixa eu dizer algo para você nem se escandalizar. Normalmente é eu que conto os meus defeitos. Já vou chegando, você quer ter um pouquinho de comunhão comigo? Já vou contando quais são os meus defeitos. Para você se escandalizar? Não, para que você saiba que todos nós aqui embaixo comemos arroz e feijão, irmãos. Amém? Inequívoca é só a palavra de Deus. Nós estamos num tempo onde todo tipo de argumento que você levantar baseado na palavra, você vai ter que retirar. Porque as pessoas não creem na Bíblia. Elas não dizem que não creem em Deus. Elas creem em Deus. Elas não creem na Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita por homens. Porque tem livro que alguns escreveram que foi retirado. Não é isso que as pessoas falam? Nós acreditamos que a palavra de Deus é fiel. E aí eu trouxe alguns textos aqui para falar a respeito disso, porque a própria palavra de Deus já nos leva a acreditar que esse compêndio que você tem, seja impresso, seja no celular, ela é inequívoca, ela é inerrante, ela é infalível. Amém? A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo escreveu 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é divinamente inspirada. Quer dizer, não foi escrita por homens. Pode ter sido colocada no papel por homens, mas ela foi soprada pelo Espírito de Deus. Ela foi inspirada pelo Senhor. Portanto, quando você lê a sua palavra na sua casa, você fala: Senhor, isso aqui é um livro sobrenatural, eu quero te ouvir. Amém? Eu estou em dias que eu estou reciclando aqui até a recepção da igreja. Eu digo para os irmãos que ficam ali na porta: vocês profetizam na vida até de quem está chegando lá na frente. Sabe por quê, irmãos?
Porque eu quero aumentar o seu nível de expectativa. O segredo não é eu que prego, porque eu estou pregando a Bíblia. À medida que eu tenho pregado, e a coisa que eu mais tenho feito é falar assim: Márcio, eu falo para mim mesmo, não pregue as suas experiências, pregue a palavra. Porque, irmãos, eu posso ter um monte de experiência minha baseada na palavra. Se eu falar das minhas experiências, eu te levo ao erro. Mas eu posso nem contar as minhas experiências. Se eu ficar na palavra, eu estou te levando ao acerto. Entenderam, não? A palavra de Deus, ela é perfeita. E a Bíblia diz, ela é perfeita para te exortar, para te colocar no caminho, para te animar a fazer a coisa correta. Isso quer dizer redarguir. Ela é perfeita para te corrigir. Ela é perfeita para te instruir em justiça. A Bíblia diz assim, o Salmo 19, quem é antigo de igreja conhece esse cântico aí que o pessoal mais antigo cantava, né? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Conhece? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha o que a Bíblia está dizendo. A lei do Senhor é a palavra de Deus. Ela é perfeita e ela traz refrigério para a alma. Você está aflito, está ansioso? Experimenta na tua palavra, lê a palavra de Deus e fala assim: Senhor, agora eu quero te ouvir. Irmãos, nós somos tão bem-aventurados na nossa geração. Eu coloco o áudio, a Bíblia e leio junto em casa. Você pode andar no trânsito e ouvir o áudio. Você quer, não vou ensinar a fazer no culto não, mas você quer saber como é que baixa uma Bíblia para você ouvir, numa versão que você entende, não uma versão internacional, eu te explico. Você tem uma ferramenta para aprender a palavra de Deus. Não seja um crente preguiçoso. Não acredite em tudo que eu prego, acredite no que eu cito a palavra. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: olha, os irmãos de Bereia eram nobres. Por quê? Porque eles ouviam o apóstolo Paulo e eles iam conferir se estava na Bíblia. Porque o que importa não é a opinião do pastor Márcio, importa o que está escrito na Bíblia. Os irmãos estão entendendo? Olha lá, ó, que a Bíblia diz em Mateus 5,18: porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus estava dizendo o seguinte: Deus é extremamente fiel para cumprir tudo aquilo que Ele inspirou aos seus servos para registrar na palavra. Amém, irmãos? Qual era o cenário da reforma protestante, pastor? Eu vou falar um pouco dela para falar algo para os irmãos nos nossos dias aqui. Nós tínhamos evolução tecnológica naqueles dias. Nós evidentemente não tínhamos evolução tecnológica como a comparada nos nossos dias. Amém, irmãos? Nós estamos vivendo o tempo de maior revolução tecnológica que já houve. Mas eles tinham muita evolução tecnológica para aquela época. Você sabe que um dos sucessos da reforma protestante foi o fato de haver na revolução tecnológica a invenção da imprensa. A Bíblia Sagrada foi o primeiro livro impresso em larga escala e o mais vendido desde aqueles dias. Até hoje, não sei se você sabe, ainda que você use essa versão digital, a Bíblia Sagrada é o livro mais impresso e mais vendido em todo o mundo. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? Eu quero dizer para você o seguinte: olha, se Deus tem uma vontade para fazer e não existem os recursos, Ele vai usar até a inovação tecnológica e vai usar aquilo para cooperar com propósito. Se Ele quer te levantar e não existe recurso para que você seja usado, eu quero dizer para você, Deus vai criar para alinhar o propósito dEle, aquilo que Ele te chamou para fazer, e Ele vai te levantar e você vai cumprir o propósito dEle. Amém? Quando o Senhor me chamou, não existia igreja em São Mateus, irmãos. Os irmãos entendem? Talvez hoje a crise de alguém que foi chamado pastorado é porque você não enxerga a tua palavra, a tua igreja. Mas deixa eu dizer algo para você: Deus não cria a igreja primeiro, Deus primeiro Ele cria aquele que vai carregar a promessa. Aí Ele cria, Ele enche o teu coração, Ele sopra e Ele diz: Abraão, olha para as estrelas. Já tem filho, irmãos? Não tem estrelas. Mas cadê os filhos? Estou ficando velho, não tem mais nem vigor de disposição. A promessa vem primeiro, o projeto de Deus, o portador da promessa vem primeiro. Aí o Senhor começa, quando Ele te convenceu da promessa, Ele começa a criar as situações para que você responda e cumpra o projeto dEle. Amém? O que nós tínhamos na época? Nós tínhamos uma época de transformações econômicas, nós tínhamos uma época de transformações políticas, sociais, morais, filosóficas
e culturais. Os irmãos sabem que Lutero foi levantado bem no momento de uma renascença, de um renascimento cultural, né? Uma transformação econômica. Nós estamos saindo da Idade Média para entrando para a Idade Moderna. Uma reforma política que estava acontecendo em toda a Europa. Amém? Deus levanta Lutero bem na Alemanha, que era foco ali religioso na época. Tudo isso estava cooperando para um projeto que Deus queria iniciar através dele naqueles dias. Amém? Qual era o cenário da igreja que existia nos seus dias? Eu coloquei apenas 3 coisas que trouxeram ao coração dele uma palavra sobre o qual eu quero falar para os irmãos aqui. Primeiro, existia uma venda de indulgências. Isso aqui, as pessoas tentando vender o perdão. Você já leu sobre isso, os irmãos devem conhecer um pouco disso. Mas a pseudo-história era que a Basílica de São Pedro tinha que ser reformada, então foram mandadas pessoas para toda a Europa para vender papéis através do qual eles vendiam o seu perdão e o perdão dos seus parentes que já morreram. Eles podiam transferir o teu parente do inferno para o purgatório, do purgatório para o céu, porque você oferecia uma oferta, comprava um pedaço de parede na Basílica de São Pedro. Esse era o cenário. Amém? O que nós tínhamos? Irmãos, a palavra simonia, ela faz referência a nessa época, começaram a se difundir dentro da igreja. Olha aqui para mim. O pastor está trazendo, isso aqui é um dado histórico, não estou falando isso porque isso existe nos nossos dias. Irmãos, a história conta que existia tanto chumaço de cabelo de João Batista que foi decapitado, isso foi vendido em todo lugar da Europa. Imagina se João Batista fosse careca igual o Cleiton, né? Cadê o Cleiton? Sumiu do culto. Eu mexi com ele, ficou triste. Todo lugar vendiam aquilo e as pessoas compravam. As pessoas compravam lascas da cruz para levar de relíquia para sua casa, em todo lugar. Irmãos, imagina quanto madeira não precisava existir, porque a Europa toda comprou. A Europa toda comprou. Tudo que era vendido, dinheiro pseudo, era para reverter para a reforma da catedral. Mas aí nesse cenário nós temos também moralidade no clérigo. Nós temos bispos católicos que faturavam que em dados atuais seria alguma coisa da cerca de $1 milhão ano com a venda de indulgências e simonias. Esse dinheiro teoricamente era para reformar a catedral. Os irmãos entenderam ou não? Fora o que você tinha, que o clérigo sempre defendeu, por exemplo, a castidade. Mas nós tínhamos bispo católico em altos escalões que tinha 8, 10 filhos não oficiais no império, né? Por que eu estou contando isso aqui? Eu estou contando isso aqui para os irmãos. Nós tínhamos uma série de outros desvios doutrinários. Eu vou mandar para a igreja nos grupos de WhatsApp a ministração completa para você ler, mas eu vou avançar por causa do horário. Mas é o que eu senti para dizer para os irmãos nesse culto. O que Deus usou em meio a todos esses cenários que Lutero estava observando? Eu quero colocar uma palavra aqui para os irmãos. É essa palavra aqui, ó. Indignação. Você sabe que em toda a história Deus sempre usou homens que permitiram que uma santa indignação da parte de Deus viesse e possuíssem os seus corações. Amém, irmãos? Eu vou dizer algo para os irmãos. Nesses dias o Espírito Santo está tentando derramar sobre a igreja uma medida de indignação conosco também. Em todas as épocas da história, homens e mulheres que permitiram, eu não estou falando de uma indignação carnal ou uma ira. Inclusive nós estamos sendo acusados de pregarmos discurso de ódio, e não tem nada a ver com isso. Até eu vou falar uma frase aqui do Miles Monroe, fiquei pensando, coloco ou não coloco, porque às vezes vai ter alguém infiltrado no culto aí para ver isso. Nosso discurso é um discurso de amor, mas deixa eu dizer para você, só prega com eficácia quem está indignado contra uma realidade do inferno. Em toda a história, homens e mulheres que provaram uma indignação que Deus derramou, fizeram a diferença. Escrevi vários exemplos aqui. Primeiro, nos reformadores. É interessante, Lutero não foi a primeira pessoa que
que traduziu a Bíblia. Wycliffe, 1350, lá na Inglaterra, já havia traduzido a Bíblia para o inglês. Por quê? Uma indignação do povo não ler a Bíblia, do povo não ter a Bíblia no seu idioma. John Hus, 1415, tinha pensamentos, ele começou a falar a respeito da reforma do sacerdócio universal. Esses homens são chamados de pré-reformadores. Lutero na Alemanha, por que ele começou a falar a respeito da justificação da fé? Por que ele traduziu a Bíblia para o alemão? Por que ele começou a trazer a adoração e o louvor? Eu disse para os irmãos, porque ele começou a entender que Deus disse: eu vou restaurar o tabernáculo de Davi, não de Moisés. E aí ele começou a entender, puxa, a música é um recurso muito importante para nós disseminarmos a palavra. E se o louvor for levantado, o tabernáculo de Davi está sendo restaurado. O de Davi, não o de Moisés. Amém, irmãos? O que movia o coração desses homens? Diga, indignação. Irmãos, às vezes nós ignoramos, mas Calvino, ele foi um suíço. Em 1541 ele pregou também sobre justificação da fé. Ele é contemporâneo aqui de Lutero. Ele falou do papel do Espírito Santo na salvação. E ele foi um grande contribuidor, tanto para a questão da hermenêutica, que é a maneira como nós interpretamos a Bíblia, e por consequência também toda a estrutura jurídica na Suíça. E eles até hoje cultuam inclusive Calvino. Os irmãos não sei se sabem, aqui no nosso meio acho que ninguém nunca foi para lá, mas no centro de Genebra existe uma estátua enorme com João Calvino. Ele foi um dos grandes responsáveis pelo sistema de direito que nós conhecemos, porque o mundo inteiro ocidental foi influenciado por aquilo que foi estruturado por esse homem de Deus. O que moveu esse sistema jurídico? A indignação por injustiça. Amém, irmãos? Tyndale, amor, cadê a Sueli? Eu vi ela aí por aí. Ela entrou? Deixa eu falar isso aqui para as irmãs, né? Tyndale nem é muito conhecido, né? Tyndale também é inglês, 1536. Ele é o primeiro irmão que retraduziu a Bíblia, mas buscando ter uma linguagem que fosse apropriada para ensinar crianças. Olha aí, ó. Você acha que mover com preocupação com criança é novo? A reforma está acontecendo aqui e os irmãos já estão seguindo com vontade de aprender, ensinar as crianças lá. Não tem nada novo, irmãos. Portanto, quero dizer para os irmãos, não precisamos tentar ser original em nada. Amém, irmãos? Irmãos, eu acho que isso aqui traz um alívio para a igreja. Não estamos querendo ser original em nada. Reforma não é inventar algo novo, é voltar à forma original. É uma indignação que estava no coração desses homens. Se a igreja primitiva tinha as crianças perto de Jesus, nós vamos levar Jesus para perto das crianças também. Vamos traduzir a Bíblia numa linguagem que elas possam compreender. Zwinglio, também suíço, 1530, ele é quem começou a falar de autoridade das escrituras, eu estou falando aqui. Ele começou a falar a respeito de abolir imagens nos cultos. Você acha que isso é novo? Porque você se converteu ontem. Mas eu quero dizer para os irmãos, 1530 esse Zwinglio já estava falando. E nós temos vários outros reformadores. Pastor, tem exemplo na Bíblia também? Tem. A indignação de Ana foi o choro por filhos espirituais. Ela queria filhos naturais, mas ela gerou filhos espirituais. Nós somos filhos de Ana também no Senhor. Amém? Será que o Senhor nesses dias vai plantar aqui no meio da igreja Dínamo São Mateus a indignação que estava no coração de Ana, para nós chorarmos pelos filhos que o Senhor Jesus está gerando no Calvário? O Senhor quer liberar nessa noite hoje, amém, irmãos? A indignação de Daniel é o clamor pelo avivamento da nação. Daniel não ia diante de Deus, ele não dizia: Senhor, os nossos governantes são corruptos. Daniel não ia diante de Deus e falava: Senhor, em quem nós vamos votar o ano que vem? Porque todos eles são sujos. Daniel chegou diante do Senhor, se ajoelhou e falou: Senhor, todos nós estamos distante do Senhor. Toda a nação, inclusive eu. Será que essa indignação está tomando conta do coração da igreja? Eu estou olhando esses dias, essas imagens estão chegando a respeito das exposições LGBT, né? E deixa eu falar algo para os irmãos, eu não tenho nada contra eles, viu, irmãos?
Eu tenho contra eu ser obrigado a ensinar esse valor para os meus filhos. É essa a minha indignação. Amém? Porque cada um é responsável pela sua escolha. Na porrada ninguém vai vir para a graça. Mas nem eu vim. Os irmãos viram como Silas foi lá me buscar? O Senhor nos atrai por amor. Existe uma máxima popular que fala assim: olha, ou vim pelo amor ou vim pela dor. Irmão, deixa eu falar algo para você. Se você veio na dor, você chegou aqui e foi curado. Fala a verdade, o que te atraiu, o amor ou a dor? Seja verdadeiro com você mesmo. Não existe, Deus não atrai ninguém pela dor. Só se for a dor de Cristo. Deus não trai você através do sofrimento que você estava sofrendo, porque estava distante dEle. Ele te atrai sempre pelo amor. A mensagem para nós pregarmos é pelo amor. Ninguém se converte pela dor. Ou imagina aqui que eu começo a pregar e falar assim: irmãos, levanta a mão todo mundo que não quer ir para o inferno. Se você não quer ir para o inferno, aceita Jesus agora. Você imagina que o cara vai se converter e vai ficar no meio da igreja, irmãos? Não fica. Ninguém se converte pela dor. Tem alguém aqui na igreja que se converteu pela dor? Se você levantar a mão, a gente vai precisar ter uma conversa depois do culto, porque eu vou te convencer que não foi assim que você foi atraído. Mas pastor, eu vim sofrendo. Ok, mas você veio sofrendo, mas você tinha uma esperança de que a coisa melhorasse. O que te atraiu não foi a dor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A indignação de Moisés é o clamor pela libertação do povo. Quantos estão prontos a receber a indignação de Moisés aqui? Deus está desejoso de derramar a indignação de Moisés sobre nós. A indignação de Jesus é o clamor pela reforma da igreja. Jesus entrou chutando o balde, tema da nossa conferência de jovens esse ano. Chutando tudo no templo. É a reforma do culto, a reforma de valores, a reforma do amor da igreja, a reforma dos princípios absolutos da palavra. Esse é o clamor do coração de Cristo. Amém? Miles Monroe, ele disse: o seu propósito é definido pela sua ira. Eu coloquei indignação porque eu fiquei com medo de falar, mas agora eu soltei o verbo. Alguém quiser falar aqui, esse é meu discurso, vocês estão me vendo falar com tanto amor, né? Estou pregando você odiar ninguém, amém? Eu estou querendo dizer para você, o seu propósito começa a mover no momento que você se torna indignado por algo. Minha família vai se converter. No momento que você começa a se indignar, porque está todo mundo perdido, você vai começar a ser instrumento para a salvação. Alguém vai ser curado. No momento que você começa a se indignar contra a enfermidade, você vai começar a receber a autoridade de Deus para orar por aquele que está enfermo, e Deus vai começar a usar. Irmãos, o Cris e a Vivian me trouxeram a filha deles aqui domingo passado, domingo de ceia, e eu comecei a orar por ela. Eu falei: Senhor, ela está quente, ela está com muita febre. Ninguém mediu, mas devia estar com uns 39 graus. Aí eu comecei a orar por ela aqui. A Dani tinha uma outra criança aqui enferma também. Comecei a orar por ela. Eu não orei rapidinho não, eu orei e fiquei orando, porque dentro do meu coração eu falei assim: Senhor, eu acabei de ministrar ceia. Senhor, eu acabei de falar que esse pão aí é símbolo do teu corpo que foi partido para que fôssemos curados. Não dá para aceitar que alguém vai embora do culto com febre. Você acha que foi embora do culto com ou sem febre? Com febre, foi embora com febre. Ela levantou sem febre, mas foi com febre. Mas eu vou falar para os irmãos, eu só liberei ela ainda com febre porque tinha gente querendo oração na fila. E eu já estava há muito tempo orando por ela. Porque no meu coração havia uma indignação: essa menina vai ser curada. Eu sei que o Tilenol pode resolver o problema, mas eu sei que também que a oração pode fazer. E eu fiquei orando: Senhor, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. Pastor, então Deus não fez na hora? Deus não fez na hora. E por que não fez na hora? Eu não sei responder. Mas eu quero dizer um negócio para os irmãos: Ele é o Senhor, eu sou o servo. Eu orei com indignação. Agora, até quando que eu vou orar com indignação? Até Jesus voltar. Vai chegar um momento que eu vou dizer para os irmãos vão começar a ouvir o testemunho. Qualquer pessoa que recebeu o impor de mãos no meu coração vai ser curada. Ainda não é o meu testemunho, mas vai ser. Por que vai ser? Porque eu já estou indignado contra a enfermidade. Precisa haver indignação no seu coração. Nós só vamos mudar o contexto em que estamos inseridos se estivermos cheios de indignação. O que vai dar êxito para um jovem que está liderando drop na escola? A indignação. Você entra no banheiro e fica indignado com o que está acontecendo lá dentro. Aí você deixa o amor de Deus te constranger. E você fala: eu tenho que fazer alguma coisa. Senhor, eu sou tímido. Senhor, não sei falar. Mas Senhor, só tem eu de crente nessa sala, meu Deus do céu.
Você fica indignado, você começa a se coçar. Você fala assim, meu Deus, se essa pessoa não ouvir de mim, vai ouvir de quem? Indignação. Amém, irmãos? E aí, para gerar indignação, quero dizer bastante coisa está acontecendo nos nossos dias. Vocês sabem quem é esse aqui, não? Esse aqui é o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e foi preso essa semana também por corrupção. Eu podia trazer o Lula aqui. Vamos fazer isso, não? Não ficar falando que eu estou aqui pregando política. Não é essa a questão. Trouxe um negócio totalmente fora, amém? Mas deixa eu dizer algo para você. Nós já temos presidente da CBF Futebol preso. Agora nós temos o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro preso. Esse aqui é o do COB. Vocês sabem por que ele foi preso? Porque a Olimpíadas no Rio para trazer para o Brasil foi comprada, irmãos. Aí alguém foi para a mídia e falou assim, mas nós não temos o que nos envergonhar, porque o desempenho dos nossos atletas foi fantástico. Não temos por que nos envergonhar, só se não tem vergonha na cara mesmo. Porque tudo nessa nação só funciona com bola. Não tem uma indignação no teu coração? Se não tem, nós não vamos mudar nunca. Agora, se nós começarmos a nos levantar como igreja brasileira e dizer, Senhor, estamos cansados de corrupção. Vai haver corrupção ainda? Vai. Mas bem menos. Sabe por quê? Porque até para soltar a sua CNH um dia antes, se você oferecer um dinheiro para alguém, alguém vai liberar. Seu coração acha isso normal? Eu não. Agora o que transforma? A indignação no coração da nação, irmãos. Eu lembro uma vez que nós estávamos viajando. Eu estou dentro do tempo aqui, amém? Já vou encerrar já. Nós fomos para Caldas Novas de carro. Aí nós saímos de Caldas Novas, fomos para a cidade de Rio Quente, são duas cidades próximas assim. Aí eu entrei na rodovia e eu estava com 3 crianças no banco de trás, 2 dos meus filhos e um amiguinho. Os 3 estavam sem cinto de segurança. E aí eu fui parado, eu fui autuado por algo que aconteceu. Aí o cara me trouxe assim para perto da guarita lá da guarda rodoviária, né? E ele falou, então, né, tal, aconteceu isso aqui. Eu falei, pois é, tal. E eu fiquei esperando, né? Eu não estava entendendo, né? Aí o rapaz falou assim para mim, então, né, nós vamos ter que te autuar. Aí eu falei assim, faça-o por favor, porque já são 11 horas, eu estou indo para o hotel. Ele falou, não, mas se nós te autuarmos, o carro vai ter que ficar. Eu falei, ok, então termina o procedimento, que para chamar táxi muito tarde também, né, não vai ficar difícil. Aí o cara falou, não, por favor. Aí eu desci do carro, deixei lá a Sueli, as crianças, e me chamou assim para um lugar, lá dentro, uma sala. Ele falou, então senhor, porque a gente vai ter que autuar? Eu falei, pois não, estou esperando, aqui estão meus documentos e tal. O que ele estava querendo? Só que eu não tinha entendido, irmãos, eu estou falando diante de Deus que eu sou lento para essas coisas, demorei um bocado de tempo para perceber que era isso. Quando a ficha caiu, aí eu falei para ele, amigo, você está querendo dinheiro? Aí ele falou, então, né, tal. Eu falei, deixa eu dizer para você, faz o que você tiver que fazer, porque dinheiro eu não vou te dar. O seu salário quem paga não sou eu. Entendeu? Quiser deixar o meu carro, sabe, a vida é difícil, já são 11 horas da noite. Né? Você viu que a minha placa é de Santo André, eu estou longe pra caramba de casa. Se você quiser me deixar sem carro, fica à vontade, mas eu não vou te dar R$1. Aí ele entrou, discutiu com alguém, voltou e me liberou, nós viemos. Aí eu cheguei em Santo André, obviamente, passou uns 30 dias, chegou uma multa cara lá. Lá que saiu e acabou me maltuando por outra coisa. Ele falou, você notou que suas crianças estão sem cinto de segurança? Eu falei, não, essa também? Aí eu fui até o carro, porque eu não acreditei, porque eu estava falando toda hora, põe o cinto de segurança, põe o cinto de segurança. Estavam os 3 sem cinto de segurança. Eu voltei e falei, ó, se aqui é das 2, fica à vontade. Mas eu vou dizer algo para os irmãos, sabe por que ainda se pede? Porque tem gente que dá. E sabe por que nós não mudamos a realidade da nossa nação? Porque nós aceitamos.
Nós aceitamos. Eu vou dizer algo para os irmãos aqui, irmãos. Isso aqui é tema para a gente introduzir para o domingo que vem. Mas quando os irmãos foram entendendo justificação pela fé, os irmãos foram entendendo sacerdócio universal, os irmãos foram entendendo o valor das escrituras no tempo de Lutero, na Alemanha, eles foram voltando para suas casas das missas, porque eram missas, e entendendo o seguinte: não é o pastor Márcio que tem que ser santo porque ele é sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Então nós precisamos ter testemunho no trabalho. Aí eu vou dizer algo para os irmãos que surgiu na época da reforma e você não sabia. Ética profissional. Surgiu na época da reforma protestante. Como é que surgiu ética, pastor? Os irmãos voltavam para sua casa, eles iam para a empresa e falavam o seguinte: dentro do ambiente da empresa, a Bíblia diz que eu devo servir ao meu chefe aqui como eu sirvo ao Senhor. Eu preciso ser excelente, eu preciso cumprir o meu horário, eu preciso fazer minhas coisas direito. Aquilo começou a revolucionar a Alemanha. Deixa eu dizer para os irmãos o que tem na Alemanha: Mercedes, BMW, Boeing, tudo da Alemanha. Boeing, acho que é Alemanha. Mercedes, BMW, Volkswagen. Eu lembro quando esse Polo sedã foi lançado, o pessoal falava: olha, se você puxar a porta, é mais fácil rasgar a porta do que soltar a solda. Por quê? Porque a cultura da excelência foi plantada desde os reformadores. Agora, não é uma questão do produto à venda, a questão era testemunho. Os irmãos queriam ser excelentes, porque eles não queriam que as pessoas tivessem um pelo em ovo para falar de crente. É igualzinho brasileiro. Que nós deveríamos ser assim. Amém? Irmãos, eu trouxe algo para dizer para os irmãos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a matéria da Veja dessa semana. Essa gente incômoda. Eu trouxe uma imagem do sacerdote que eu queria mostrar para os irmãos hoje. A imagem do sacerdote. A imagem do sacerdote. Estão vendo a imagem do sacerdote? Estão vendo o sacerdote aí? Estão vendo aí, Felipe? Estou acabando o culto. Permita-me, por favor. Ó o sacerdote. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Deus está chamando avivalistas para os nossos dias. Deixa eu dizer para os irmãos. Estão vendo a face dos reformadores da igreja de hoje? Olha aí o reformador da igreja de hoje, ó. Olha o reformador da igreja de hoje, ó. Sabe, irmãos, nós estamos esperando que pessoas se levantem. Deixa eu dizer para os irmãos, os céus estão com expectativa de que se manifestem os filhos. Olha aí os sacerdotes. Olha aí, Veridiano, ó. Olha os sacerdotes aí, Marcelo fardo, Marcelo indignado, Flávio. Não é para mim não, filho, olha para o sacerdote. Estão olhando o sacerdote? Shalom. Olha o sacerdote, a irmã Carmen. Deixa eu falar para o pastor Márcio também. Aleluia. Oi, filho. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor. Aleluia. Aleluia. Pai, aleluia. Aleluia. Eu sei que a tua palavra é boa, Senhor. Ela é sempre boa. Jesus, ao contar, Senhor, uma parábola, em algum momento ele falou que o problema estava no terreno.
E não disse que o problema estava na semente, o Senhor disse que o problema estava no terreno. Nessa noite, Senhor, eu percebo Teu Espírito arando o terreno também, Senhor. E liberando uma semente. Senhor, talvez os valores dos quais nós estamos falando nesses dias, eles não são nem completamente compreendidos. Mas eu declaro, Senhor, que a Tua palavra vem com poder, Senhor, transformando-nos de dentro para fora. Nós estamos acostumados a orar, Senhor, para o avivamento. Mas quando oramos para o avivamento, muitas vezes estamos esperando movimento na célula. Estamos esperando movimento no culto. Quando o Senhor fala em avivamento, o Senhor está falando de resposta de coração de homens. O Senhor está falando de pessoas que dizem ao Senhor: eis-nos aqui, Senhor. Ó Deus, nesses dias, Senhor, que nós vamos estudar sobre a reforma. Ó Deus, nós estamos chamados a olhar, Senhor, para a Tua palavra e enxergar que a Tua palavra, ela é boa. A Tua vontade, Senhor, ela é perfeita. A lei do Senhor, a Tua palavra diz, refrigera a alma. Há poder, Senhor, na palavra, no Evangelho. Há poder para curar, há poder para libertar, há poder, Senhor, para transformar. Há poder, Senhor, para quebrar cadeias. Há poder, Senhor, para romper grilhões. Há poder até contra a morte. Eu quero, Senhor, colocar a igreja diante do Senhor nesses dias. Oh Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem colocado um sonho nos nossos corações. Tens uma promessa, Senhor, com a igreja. O Senhor está chamando a igreja nesses dias. Nós sabemos que estamos vivendo, Senhor, os últimos dias. Nós vemos guerra, nós vemos fome, nós vemos a iniquidade, a imoralidade se multiplicando. Nós vemos a corrupção, Senhor. Nós vemos tudo aquilo que a Tua palavra disse que nós veríamos. E muitas vezes não estamos despertados, Senhor, para responder ao Senhor. Mas eu declaro, Senhor, nessa noite: desperta todo aquele que dorme. Ouça a voz de Jesus dizendo: levanta-te do seu sepulcro, Ribiandaralabai, recebe vida, Ribiandaralabai. O Senhor te chama, Ribianderegelebesturiandaralabai. Oh, Ribiandekelebesturiandaralabai. Senhor, nós temos ouvido a respeito da Tua graça. Eu tenho entendido, Senhor, nesses dias, que a Tua palavra tem sido liberada em todos os lugares da igreja no mundo inteiro. O Senhor tem falado a respeito dessas coisas, porque o Senhor tem mostrado à igreja quais são as nossas ferramentas. O Senhor tem dito à igreja: ama os pecadores. Oh, Ribiandaralabacharalabai. O Senhor tem dito à igreja: acolhe, Ribiandaralabasturiandarabai, o órfão, Ribiandaralabai. Abrace a viúva, Ribiandekelebesturiandarabai. O Senhor tem dito à igreja: posiciona, Ribiandekelebesturiandaralabacharalabai. Oh, deixa a morte, oh, abraça com a vida, Ribiandaralabasturiandarabai. Tu tens falado nesses dias, Senhor: deixa as picuinhas, oh, Ribiandaralabai. Tens falado à igreja: abandona as coisas pequenas, Ribiandaralabasturiandarabai. Tens falado à igreja: deixe de colocar os teus olhos naquilo que tem desviado o teu foco, igreja. O Senhor tem falado com a Tua noiva. O Senhor tem nos equipado com o Evangelho, Senhor, Ribiandaralabai, que nos capacita a amar pessoas. Deus, eu quero colocar, Senhor, a minha vida diante do Senhor nessa noite. Eu quero colocar, Senhor, as nossas famílias diante do Senhor nessa noite. Eu quero colocar as células, Senhor, de adultos dessa igreja diante do Senhor nessa noite. Eu quero colocar as células de jovens. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor meu desejo de levantar um trabalho de adolescentes. Pai, eu quero colocar, Senhor, diante do Senhor o trabalho com as crianças, nossa igreja, Ribiandekelebesturiandarabai. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor todos esses que têm levantado em apelos e vindo e dito: Senhor, nos levanta na liderança. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a necessidade de termos anfitriões. Eu quero colocar diante do Senhor tudo aquilo que a Tua obra precisa para explodir nesses dias. E eu te peço, Pai, equipa-nos com poder do alto e com ousadia para nós falarmos a Tua palavra nesses dias.
Oh Deus, essa palavra de graça é para remover a culpa, Senhor, para remover o jugo, Senhor. Essa palavra, Senhor, oh Deus, a respeito de graça, é para remover o medo, Senhor. Sopra sobre nós, Senhor. Oh Deus, que nós percebamos o Senhor dispersando sobre nós toda acusação, toda falácia do diabo. O teu povo, Senhor, tem sido, Senhor, exortado a alinhar, Senhor, seus ouvidos, para que possamos discernir só a tua voz falando. Aleluia. Oh Deus, dá-nos um coração obediente. Se eu quero profetizar, Senhor, nessa noite, o Senhor está levantando reformadores. Levanta as suas mãos se você crê que você é um dos tais. Pastor reformador, essa palavra não é muito forte. Talvez o Senhor chamou homens para impactar o mundo inteiro. Há homens que foram chamados para impactar nações inteiras, mas certamente há homens para cidades, há homens para bairros, há homens para famílias, há homens para lares. O Espírito Santo fala para nós essa noite: toda a obra do Senhor ela é boa, todo projeto é perfeito. Não importa o tamanho daquilo que o Senhor te chamou a realizar, porque os homens de um talento olharam para o tamanho de projeto e recuaram. Eles disseram: Senhor, um projeto pequenininho desse, meu Deus do céu, vê lá se precisa de alguém do meu tamanho para realizar essa obra. Mas nesses dias o Senhor está chamando servos zelosos. Aleluia. Senhor, nesses dias que nós vamos ministrar sobre a reforma protestante, eu quero dizer, Senhor, libera um fogo no coração da tua noiva, libera coragem, libera ousadia, libera poder, libera indignação, Senhor. Aleluia.